outro olhar. Outro olhar é com o Pedro Paulo Moreira. Pedro, vamos olhar então para aquilo que se passa na Guiné-Bissau e mais uma instabilidade política depois de o presidente Umaro Sissoco Embaló ter decidido dissolver o Parlamento. Exatamente, a conversa do jornalista Eugênio Teixeira com o presidente do PAIGC e do Parlamento guineense sobre a situação política na Guiné-Bissau, nomeadamente, como o Carlos acaba de dizer, a dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló. Senhor Presidente do PAIGC e da coligação PAI Terra Arranca, Presidente do Parlamento, como é que se explica eleições legislativas realizadas no dia 4 de junho, pouco mais de 6 meses, e já temos a dissolução do Parlamento? Antes das eleições, o Presidente já colocava em dúvida a sua capacidade de reconhecer uma eventual vitória do PAIGC. Fez tudo do que era capaz para comprometer essa participação do PAIGC nas eleições. O PAIGC optou por entrar numa coligação, PAI Terra Arranca, ganhou as eleições com uma maioria absoluta e o Presidente da República nunca teve capacidade de aceitar que isso faz parte do jogo democrático. E, portanto, nunca escondeu a sua vontade de pôr em causa esses resultados, não é? Que resultaram de um sufrágio livre, aberto, transparente. Mesmo assim, nós, a nível da coligação, compreendendo a dificuldade que seria o entrosamento com ele, tentamos dar-lhe um quadro de governação mais viável, através de um primeiro-ministro sem um comprometimento político mais forte, e pensávamos que isso seria uma fórmula capaz de evitar este tipo de rupturas. O Presidente não consegue admitir a possibilidade de haver eleições presidenciais com um governo que não seja do seu absoluto controle, e é o que justifica tudo isto, e não só. Tudo isto e todas as montagens que ele tem feito, desde a história do 1 de fevereiro, mal contado, mal explicado, que as órgãos judiciais não conseguem dar cobertura, pessoas presas sem mandatos específicos para esse efeito, e agora, mais recentemente, na semana passada, por exemplo, durante o debate parlamentar, eu penso que todo mundo acompanhou, os elementos do partido da oposição, MADEM, foram afirmando que o Presidente iria dissolver o Parlamento, e nós não conseguíamos compreender qual podia ser o argumentário para isso, né? Baseado em quê? A Assembleia está a funcionar normalmente, o Governo está a funcionar, todas as instituições demonstram um quadro de normalidade. Qual podia ser o pretexto para uma eventual dissolução do Parlamento? Não é que na noite de 30 de novembro para 1 de dezembro houve mesmo problemas, e ele vem agora dizer que é com base nesses problemas que ele tem competência para dissolver. O que não é verdade. O que não é verdade, eu vou ler o nosso artigo 94 da Constituição, diz de forma muito clara e sem qualquer tipo de equívocos que a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição. Portanto, é muito claro. Não é? Perante isso, nós consideramos que essa é uma decisão inexistente, nula, completamente atentatória do nosso ordenamento jurídico interno, e, portanto, forçar este quadro equivale, não é, à consolidação de um golpe de Estado constitucional e institucional, o que o povo guineense não pode aceitar. Não pode e não deve aceitar. Como é que o PAIGC, a coligação, a maioritária que está no governo, lê as palavras do Presidente quando ele regressa ao país, diz que foi uma tentativa de golpe de Estado? O Presidente precisou desse expediente para invocar um quadro de anormalidade, para dizer que estava em presença de uma tentativa de golpe de Estado. Vamos aqui falar entre nós e tentarmos nos entender. Quer dizer, o Ministro e o Secretário de Estado, depois da audição, foram conduzidos às instalações da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária está sob tutela do Governo. Portanto, retirá-los dessas instalações do Governo para colocá-los noutras instalações do Governo, da Guarda Nacional, não me parece ter lá grande lógica. O que tem lógica é que serviu de pretexto para uma intervenção das Forças Armadas e permitir o Presidente que, ao regressar ao país, possa dizer que havia uma tentativa de golpe de Estado. Mas que tentativa de golpe de Estado, não é feita
através do sequestro de dois elementos que estavam aprisionados, num momento em que o presidente não está no país, em que esse confronto entre a Guarda Nacional e as outras forças, que até hoje faz referência às guardas do Palácio, mas eu não sei se foi só essas guardas do Palácio, precisa ser esclarecido pelas instâncias competentes, mas eu não entendo como é que tudo isto tem lugar junto ao quartelamento da Guarda Nacional num momento em que o presidente não está no país, e isso configura um atentado ou um golpe de Estado. Não é? O que eu estou a chamar de golpe de Estado é ignorar o artigo 94 da Constituição e pretender que o presidente tem o direito de dissolver a Assembleia Nacional Popular. E com a dissolução do Parlamento, o decreto, segundo as próprias declarações do Presidente, entra imediatamente em vigor, como é que vão ser as coisas a partir de hoje? Repara, não é o decreto do Presidente que vai impedir a Assembleia Nacional Popular de funcionar. O que vai impedir a Assembleia Nacional Popular de funcionar é quando começarem agora a tomar medidas musculadas. Por exemplo, já me comunicaram que o contingente da Segurança Nacional que garante o perímetro e as condições de trabalho na Assembleia Nacional Popular já foi substituída. A seguir, podemos já imaginar que vamos ter toda uma carga militar, policial, contra qualquer tentativa de pôr em causa essa... Bom, é isso o que configura, de facto, um golpe de Estado institucional. Porque todas as disposições legais demonstram que a Assembleia Nacional Popular, sendo um órgão de soberania, devia, não é, ter competências em relação ao acompanhamento desses processos. Deixe-me dizer o seguinte. Dois pontos muito rápidos. Primeiro, dizer que se, por mais grave que seja, e nós condenamos logo essa subtração dos elementos na Polícia Judiciária, repara que isso acontece num momento em que o Presidente da República estava fora do país. Se o Presidente da República está fora do país, a Constituição diz que ele é substituído pelo Presidente da Assembleia. Quem é que contactou o Presidente da Assembleia e quem é que lhe pôs ao corrente daquilo que estava a acontecer? Porque é que tem que ser quando o Presidente da República volta ao país, que vem dizer que ele já sabe o que está a acontecer, ele tem todos os contornos e ele tem até provas. E é isso que eu desafio, a que o Presidente da República não aguarde até que haja outro tipo de montagens, outro tipo de argumento, que torne públicas, não é, as provas de que diz estar na posse. E que prove ao povo guineense que não está a falar em função daquilo que é do seu interesse, mas está realmente a interpretar aquilo que são provas factuais de um atentado contra a soberania do Estado. Presumindo aquilo que acaba de dizer, estamos perante uma situação de mau relacionamento entre duas figuras. O Marusso Socorro embalou Domingos de Mãos Pereira, que foram candidatos presidenciais? Não, eu penso que é preciso ultrapassar essa fase. É preciso lembrar que no dia 4 de junho, logo depois de exercer o direito do voto, eu fiz uma comunicação no qual me distanciei de confrontos, de conflitos, dizendo que nós íamos ganhar eleições, eu ia assumir responsabilidades públicas, assumi o cargo de Presidente da Assembleia Nacional Popular, é um cargo da soberania, e, portanto, eu me predispus a trabalhar, a cooperar com o Presidente da República, a cooperar com o Governo, a trabalhar com as instituições da República. Agora, outra coisa completamente diferente é quando um Presidente entende que ser Presidente significa acaparar-se de todos os poderes. E, portanto, tendo o horizonte das eleições presidenciais futuras como o seu principal enfoque, entende que tem que eliminar todas as possibilidades de concorrência de outras partes e tem que acaparar-se de todos os poderes para se servir tranquilamente quando chegar à altura do novo pleito eleitoral. Isso é uma leitura mais do que factual, completamente transparente, que qualquer guineense era capaz de o repetir. Perante estas situações sucessivas a instabilidades, eleições, um partido ganha, depois não governa, algumas vozes dizem que Guiné-Bissau não tem futuro. Concorda com isto? Eu não posso fazer uma conclusão tão definitiva como essa, porque eu sou guineense e eu escolhi
viver na Guiné-Bissau, eu tenho que ter esperança até ao fim. Agora, a verdade é que, de facto, todo este percurso e esta sequência de instabilidade leva ao cansaço, e é provavelmente esse cansaço que leva a esse tipo de interpretação. Só que eu acho que, infelizmente, não tem sido só a atuação interna a criar esse quadro. Repara que no dia 1 de dezembro, quando estes últimos acontecimentos têm lugar, a CEDEAO convoca uma cimeira extraordinária à margem da COP28 a ter lugar no Dubai. Houve só, exclusivamente, a versão do Presidente da República e produz um comunicado como se lhe validasse o direito de chegar, de avaliar, de decidir, de sentenciar e de executar. Ora, isto não é o papel da comunidade internacional. O papel da comunidade internacional, na minha interpretação, é reforçar as instituições da República, sobretudo as instituições democráticas, e permitir que essas instituições possam representar a vontade livre do povo guineense. Mas, se reparar, eu vou insistir em relação ao artigo 94 da Constituição. O Presidente já vinha dizendo que, apesar deste articular, ele tinha o direito de dissolver o Parlamento, porque consultou o Supremo Tribunal. Nós não vimos nenhum parecer do Supremo Tribunal, porque consultou a Faculdade de Direito, não vimos nenhum parecer da Faculdade de Direito, e ele afirma que também teve o parecer do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe diz que esse artigo se aplica em caso de normalidade constitucional. E, portanto, havendo qualquer situação de anormalidade, ele podia livremente tomar a decisão que entendesse mais adequada. Portanto, isso a confirmar-se, ou não havendo nenhum desmentido por parte das autoridades portuguesas, configura realmente uma intromissão muito grave nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Isso tem sido recorrente e é o que nós temos a lamentar quando estas ocorrências realmente acontecem. Sr. Presidente do PAIGC, da coligação PAI Terra Branca, do Parlamento agora dissolvido pelo chefe de Estado, centremos um pouco no foco dessa questão que origina essa crise, que é a crítica da oposição sobre nepotismo, corrupção praticada pelo Ministro no que concerne ao pagamento a alguns empresários. Quer-nos avançar alguns pormenores sobre isso? Eu vou-lhe explicar. Isto foi um bode expiatório. Isso foi um pretexto que se criou. O Presidente da República estava ao corrente de todo esse processo. Estava ao corrente, isso é uma afirmação do Ministro da Economia e Finanças. Há uma situação que eu penso que todos os nossos países, eu não sei qual é o estatuto de Cabo Verde, mas a Guiné-Bissau faz parte da iniciativa EPIC, países pobres, altamente endividados, e, portanto, tem esse mecanismo de dívida interna em que, chegado ao final do ano fiscal, o Estado coloca uma lista de dívida interna, uma espécie de, nós reconhecemos essa dívida, mas vamos pagando conforme alguma receita extraordinária vai acontecendo. Eu estou na posse de uma lista muito extensa de várias situações iguais a essa desde 2019, 2020, 2022, 2023. Repara, quando eu digo 2023, não estou a falar deste último arranjo. Estou a falar que, em vésperas das eleições, com o outro governo, um governo de iniciativa presidencial, já tinha havido, não é, um mecanismo igualíssimo, não é, posto em prática para pagar um grupo de empresários. Eu concordo com quem diz, mas mesmo assim, o facto de isso se ter feito no passado não justifica que se repita esse quadro. E eu vou explicar aquilo que o Ministro explicou na Assembleia Nacional Popular e que, para mim, faz todo o sentido. Nós estamos a falar de um banco da Praça Nacional, no qual o governo tem uma participação de mais de 35%, e que o FMI vem pressionando no sentido do Estado alienar a sua participação nesse banco. Desta feita, contrariamente aos anos anteriores, o FMI foi um pouco mais longe, assistindo o governo a encontrar um parceiro para comprar a participação do Estado no banco. E o governo anterior a este governo, o governo anterior assumiu um compromisso com o FMI
em como até 31 de dezembro de 2023 iria limpar a carteira de dívidas que o governo tem com privados nacionais junto desse banco. Não o tendo podido fazer em relação a todos, o Ministro das Finanças escolheu um grupo de empresários ao qual avançou esse pagamento. Nós dissemos, pode haver alguma situação passível de verificação e de melhor esclarecimento. Então, vamos criar uma comissão de inquérito parlamentar, vamos deixar a Procuradoria-Geral da República fazer o seu trabalho e vamos trazer a limpo todo este conjunto de pagamentos que aconteceu, mesmo que a gente não recua a 2019, desde 2022 a esta parte. Porque isto do que estamos a falar é em relação à dívida interna, mas tal como eu falei hoje no Parlamento, não é? Quando o Ministro das Finanças foi ao escutar, antes de entrar na plenária, falamos, e ele dizia, eu enquanto governante tenho que guardar algum segredo, porque há aqui situações que seriam realmente muito comprometedoras e que neste momento eu não posso revelar. E eu dizia, se a denúncia partiu dessa entidade, se tem que tornar os elementos públicos. E ele fazia referência a, imagina, 50 mil toneladas de arroz que beneficiou de uma isenção. E para o mesmo operador econômico, outras 30 mil toneladas de açúcar não foram despachadas, não pagaram a tramitação alfandegária por beneficiar de uma isenção. A seguir, um contrato com uma empresa que não está verificada da sua existência para a compra de armamento. Armamento, num valor de 13 mil milhões de francos CFAs. A seguir, compra de voos para viagens presidenciais. A Guiné-Bissau compra centenas de horas de voo que paga valores astronómicos, superiores a 1,2 milhões de euros, para poder viajar em voos de luxo. E N outras situações. E, portanto, nós dissemos que se crie uma comissão, que a comissão investigue toda essa situação, em paralelo com o trabalho da Procuradoria-Geral, e vamos tirar a limpo todo este conjunto de situações que foram lançadas ao ar. Não. Nós silenciamos os membros do governo e depois fazemos disso, não é, um bode expiatório para poder ofuscar o entendimento do povo guineense. É o que está a acontecer. E quando os dois governantes são ouvidos por mais de 6 horas e depois o Ministério Público decreta a detenção na Polícia Judiciária, como é que o governo, o partido que suporta o governo, o PIGC, o PAI Terra Arranca, leu esta decisão? Nós reagimos com alguma estupefação, não aguardávamos esse desfecho, não é? Porque, como eu dizia, o Ministro e o Secretário de Estado observaram o mesmo procedimento, as mesmas regras, das mesmas leis dos outros ministros precedentes e executaram da mesma forma. E, portanto, esperávamos que o tratamento fosse igualitário. Mas pronto, eles foram colocados sob custódia da Polícia Judiciária. Nós aguardávamos que no dia seguinte o processo continuasse. Bem, foi com total surpresa que ouvimos a notícia de que tinham sido retirados da cela à força e levados para lugar incerto. Bom, a partir dessa altura nós percebemos claramente que estava em curso uma cabala para tentar culpar alguém desse ocorrido. Eu tentei entrar em contato com o primeiro-ministro, que não sabia o que estava a acontecer. A ministra do Interior não sabia o que estava a acontecer. O presidente deu ordens para que esses elementos fossem devolvidos à custódia da Polícia Judiciária à força, e nós tentamos dizer que isso podia se resolver de outra forma, mas era importante, visivelmente, era importante provocar esse choque para depois utilizar esse choque como um pretexto para as medidas que hoje estamos a conhecer. Que outras mensagens Domingos Simões Pereira quer deixar aqui aos microfones da Rádio Cabo Verde? A minha mensagem é muito simples. Eu continuo absolutamente comprometido com as leis, com os princípios democráticos, com as regras do jogo que estão estabelecidas na nossa Constituição e nas regras internas do país. E, portanto, a minha leitura é de que esse decreto é inexistente,
portanto é ilegal e, portanto, inexistente, e só fará efeito se por via da força, ela for obrigatória. O povo guineense tem que ser capaz de ler essa situação, fazer apelo a nenhum confronto de forças, mas estou a fazer apelo a todos aqueles que acreditam na democracia, todos aqueles guineenses que querem viver em paz, a fazer uso dos seus direitos constitucionais, a protestarmos de forma clara nas ruas para a reposição da ordem democrática e o respeito da nossa Constituição. Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, presidente também do PAIGC, Terra Arranca, entrevista com o Eugênio Teixeira, entrevistado pelo Eugênio Teixeira a propósito desta situação muito delicada, a situação de instabilidade política que se vive na Guiné-Bissau. E ontem a televisão e a rádio estatais da Guiné-Bissau foram ocupadas por militares fortemente armados e os funcionários expulsos das instalações, disseram à agência Lusa fontes daqueles órgãos de comunicação social. A situação relatada ocorreu depois do anúncio do Presidente da República de dissolução da Assembleia Nacional Popular, feito na manhã de ontem pelo próprio Umaru Sissoko Embalo e oficializado em decreto presidencial.